Bom, qual é o objetivo dessa nossa aula de hoje? Entender a válvula. Eu vou fazer um histórico bem breve, simbologia, funcionamento, aplicação, algumas aplicações pelo menos, polarização, tipos e esquemas. Eu tenho 2 esquemas que eu quero analisar no final com válvula. Histórico. A válvula ela foi descoberta por um acidente. Thomas Edison ele estava trabalhando na lâmpada elétrica e o filamento ele se deteriorava muito rápido e queimava. Então, o que ele fez? Ele colocou uma base no filamento para poder o filamento ficar preso e resistir mais um pouco. E ele observou que no topo da lâmpada, essa lâmpada ficava fixada com uma haste metálica, ele verificou que fluía elétrons do filamento, dessa placa do filamento para a haste metálica. E aí ele botava a tensão positiva na haste e circulava corrente. E ele não entendia muito bem na época por que essa corrente circulava e não tinha fio. Essa corrente era uma nuvem de elétrons que circulavam ali sem ter fio. Aí ele já começou a ver essa característica. Tá? Porém, mais adiante, é que isso foi constatado. Ele apenas viu esse efeito Edison, ele não foi ele que deu prosseguimento a esse estudo, mas ele já percebia que acontecia isso. Ficou chamado como efeito Edison. Então, aqui, mais adiante, começaram, então, a trabalhar. O Fleming, ele trabalhou com a diodo, que é de 2 elementos que nós vamos verificar. Ele já começou a olhar esse efeito. Ele via que, de um lado, circulava corrente no espaço, ali no vácuo, sem nenhum fio, sem nada. Foi ele que detectou. O Forrest já foi a válvula amplificadora, porque da válvula diodo para outra válvula é um salto. A retificadora é o nosso diodo. Ela tem uma limitação. A amplificadora é o nosso transistor. Então, há um salto aí de alguns anos para poder trabalhar na amplificadora. Tá? Bom, o que é essa emissão termiônica? Tá? Ele verifica o seguinte, que há uma emissão de elétrons desse filamento em direção a uma placa positiva. Isso é uma emissão termiônica. Tá? Olha esse desenho aqui que vai ilustrar bem. Ele pegou o filamento, que era o filamento da lâmpada, virou o filamento da válvula, ele liga esse filamento encandece, ele fica quase que pegando fogo. Por que ele não pega fogo? Porque a válvula fica no vácuo, retira todo o oxigênio, por isso ela é dentro de um bulbo de vidro, você tira todo o oxigênio, porque senão pega fogo. Tá? Porque isso aqui fica incandescente. Quando esse material fica incandescente, gera uma nuvem de elétrons em volta dele aqui, ó. Lembra que a corrente elétrica é o movimento dos elétrons, que são os eletrões em Portugal, agora tem que lembrar do nome, né? Vocês chamam de eletrões. Então, cria uma nuvem de eletrões aqui que vão se deslocar para uma placa. Ele colocou uma placa e ligou essa placa a uma tensão positiva. Então, o que aconteceu aqui? Quando liga o filamento, que o filamento esquenta, ele cria uma nuvem de eletrões e quando eu coloco uma tensão positiva na placa, essa nuvem de elétrons vem e se chocam na placa. Observa que há uma corrente elétrica dentro da válvula e não é no fio. São os elétrons se desprendendo daqui para cá. Isso é que foi a grande descoberta da válvula. Tá? Aí o outro lado negativo, quer dizer, os elétrons saem daqui e chegam aqui do outro lado. Aqui dentro, gente, não tem nada, é só vácuo. Os elétrons se deslocam daqui para cá. Tá? Esse foi o efeito Edison. Como é que ele é fisicamente? Fisicamente, está aqui o bulbo, para não tirar todo o oxigênio, o filamento aqui no meio, e a placa é esse cilindro em volta. Então, isso aqui é tridimensional. Quando a nuvem fica em volta desse filamento, os eletrões se deslocam aqui para essa placa.
Quando a gente alimenta aqui a placa positivamente, ela atrai esses eletrões. Ó, aqui, ó. Ó, o bulbo de vidro, o filamento aquecido, a placa aqui em cima. Os eletrões se deslocam em sentido da placa. Tá? Bom, o que acontece? Existem duas formas de válvulas desse tipo. O que a gente chama de aquecimento direto. Aquecimento direto é quando só tem o filamento. O filamento esquenta e desprende os eletrões. Existe o que a gente chama de aquecimento indireto, que ele coloca um terminal chamado de catodo. Tá? Em Portugal também chama de cátodo. Cátodo ou catodo. Tá? E esse catodo, ou cátodo, ele que vai emitir os eletrões. Tá? Qual é a diferença? O filamento ele veio primeiro, porque ele veio lá da origem da lâmpada. A lâmpada só tinha filamento. Só que o filamento ele é um fio muito fino para poder ficar quente, para encandecer. Ele é um fio, ele é quase um curto. Então, o que acontece? Ele fica muito limitado pela corrente. Se eu preciso de uma corrente maior, e se eu ligar o filamento, eu acabo queimando o filamento. Então, o filamento, ele não... esse aquecimento direto, ele me limita a corrente, porque o filamento é fino, se eu tiver uma corrente muito grande, eu posso abrir o filamento. E por isso que eles colocaram o catodo. O catodo é uma placa metálica mais grossa, que fica em volta do filamento. O filamento esquenta o catodo emite os eletrões. Então, agora resolvi o problema do filamento. Eu resolvo o problema colocando o catodo. Como é que fica isso aqui? Isso aqui é tridimensional. Ó. O filamento aqui no meio, tá vendo? Esse aqui é o fio do filamento. Coloco o catodo em volta do filamento. Então, imagina, esse filamento aceso, ele não encosta no catodo, mas ele esquenta mesmo. Ele, obviamente, vai esquentar muito o catodo. O catodo vai gerar uma nuvem de elétrons que vão se deslocar em direção à placa, que aqui chamamos de anodo. Ó, positivo, coloca a placa positiva, ele atrai. Então, isso aqui é um desenho espacial da válvula. Tá? O filamento aqui dentro esquenta o catodo, então, vai deslocar elétrons para a placa, que também a gente chama de anodo, ou ânodo também, tá? Tem esses dois nomes. É que em Portugal usa muito ânodo, cátodo, e no Brasil usa anodo, catodo, a gente fala, geralmente não tem problema. Tá? Aqui, ó. Outro exemplo aqui de um desenho. O filamento aquecido vai esquentar o cátodo ou catodo, vai gerar uma nuvem de elétrons. Quando essa placa fica positiva, ela atrai os elétrons. Então, vai circular corrente dentro da válvula. Não é um fio, hein? São os elétrons voando no vácuo dentro da válvula em direção à placa ou anodo. Tá? Agora, por que tem aqui válvula de iodo? A primeira válvula que a gente estuda é chamada válvula de iodo, que depois se transformou no semicondutor de iodo, que a gente estuda em eletrônica. O diodo é um componente, é uma peça, que quem está começando vai estudar adiante, que alguns já estudaram. Tá? Possui esse nome por quê? Diodo, porque tem dois elementos. Tá? Diodo, dois elementos, por isso é chamado de diodo. O cátodo ou catodo emite os eletrões devido ao aquecimento recebido do filamento. Esse aquecimento chega na ordem de 1000 graus, tá? Para ter ideia, olha a temperatura, hein? Que forma uma nuvem de eletrões em volta dele. Quanto maior for a tensão do filamento, maior o aquecimento e maior a carga espacial. Isso vai depender, a tensão do filamento, da corrente que a gente quer. Se a gente quer uma corrente grande, eu tenho que fazer uma boa nuvem, porque a quantidade de corrente é a quantidade de elétron. Então, se eu tenho uma corrente maior, é porque eu tenho muito elétron circulando. Então, eu tenho que fazer uma nuvem maior, aí vai de acordo com o projeto. Aqui, ó, o desenho dela. Ó. O filamento tem uma tensão dele, o filamento tem uma tensão para o filamento. Essa tensão do filamento ela é separada, tá? Ela é feita só para ligar o filamento, ela não trabalha no circuito. O catodo em volta do filamento esquenta, emite os elétrons. Então, eu tenho uma fonte para alimentar o filamento e eu tenho uma fonte aqui ligada do catodo para o anodo ou do catodo para a placa.
Essa fonte aqui é uma outra fonte. É a fonte que vai circular corrente entre cátodo e anodo. Então, num circuito valvulado, eu vou ter uma alimentação de filamento dentro da fonte e vou ter uma outra fonte para alimentar o circuito. Eu vou ver lá no esquema também. Tá? E tanto que a gente pode fazer um teste visual, porque se alguma válvula queima o filamento, ela para. Então, olhando ali para o circuito, a gente pode perceber de cara, se queimar o filamento, você já pode detectar que aquela válvula está queimada. Se ela não estiver acesa, porque ela acende, a luz do filamento fica acesa. Qual é o símbolo da válvula? O símbolo da válvula está aqui, ó. Se for de aquecimento direto, ela só tem filamento e anodo. Tá? Ó, filamento e anodo. Aqui é a placa, aqui é o filamento. Se ela for de aquecimento indireto, ela tem filamento, tem o cátodo e o anodo. Aí, professor, mas agora ela tem 3 elementos. Não, ela tem 3 elementos. Mas para o funcionamento do circuito, ela só tem 2. Porque neste caso aqui do aquecimento direto, o filamento é só para esquentar. Eletricamente, ele não está ligado no circuito. Tá? Ele está com uma fonte própria ligado nele e ele aquece o cátodo. A maioria das válvulas são de aquecimento indireto. Bom, aqui é uma outra simbologia, ó, placa e filamento, e aqui placa, cátodo e filamento. Esses são os símbolos. O símbolo pode variar um pouquinho, mas basicamente é isso. A placa aqui em cima, o filamento aqui embaixo, o cátodo em cima do filamento. É sempre nessa ordem. Curiosidade, por que a gente chama válvula de válvula? Tá? Ela é válvula por quê? Por causa dessa função do diodo. A válvula diodo, ela só conduz para um lado. Ela só conduz quando a placa é positiva. Quando a placa é negativa, ela não conduz, tá? Por isso que é uma válvula. Essa válvula é uma válvula lá da hidráulica. Existem válvulas que só deixam fluir num sentido. No outro sentido, ela bloqueia, para não retornar, por exemplo. Então, existe válvula que ela só deixa o líquido circular para uma direção. Na outra direção, ele bloqueia, ele trava, para que não retorne. Eles observaram que a válvula diodo, ela só deixa passar por um lado, ela não deixa passar para o outro. Então, ela pegou o nome da válvula lá da hidráulica. Por isso ficou o nome de válvula. O nome válvula é originário da característica fundamental do diodo, que é permitir a circulação de corrente somente em um sentido, atuando como um interruptor. Polarização direta e inversa. Positivo da fonte na placa. Negativo da fonte no cátodo. Então, para os nossos formandos aqui que estão iniciando. Ó. Negativo é acúmulo de elétrons. A corrente elétrica ela é o fluxo de elétrons. Então, por isso que a gente chama de corrente elétrica. São os elétrons que se movimentam. Então, aqui no cátodo, ele tem uma nuvem de elétrons. O lado positivo, ele é positivo porque falta elétrons. Então, o que a bateria faz? A bateria acumula vários elétrons aqui e retira elétrons aqui. Então, o que vai acontecer? Os elétrons que estão aqui no cátodo, naquela nuvem, são atraídos para essa placa positiva. Ela é positiva porque ela falta elétrons. Então, os elétrons vêm, batem na placa e vêm aqui para o lado da fonte. Então, quando isso ocorre, circula corrente. Se eu inverter, colocar positivo no cátodo e negativo na placa, não há nuvem de elétrons. Por quê? Porque a nuvem de elétrons que é gerada aqui é atraída para a fonte. E aqui é negativo, não vai nada para cá. Os elétrons não vão vir. Então, por isso é o nome da válvula, válvula diodo. Ela só circula de um lado, do outro lado ela não circula. Então, ela de um lado tem corrente, se eu inverter a polaridade, eu não tenho corrente. Isso vai ser utilizado mais à frente na aplicação da válvula. Ou seja, qual é a aplicação da válvula? A principal aplicação da válvula diodo é na retificação da corrente alternada.
para a corrente contínua na fonte de alimentação. Então, o que acontece com os circuitos eletrônicos? Aí também para dar uma ajuda para os nossos formandos aí que estão iniciando. Existem dois tipos de corrente elétrica. Corrente elétrica alternada e corrente contínua. Qual é a diferença básica das duas? Entre outras, mas a básica. Corrente contínua, ela possui geralmente um valor constante. Bateria do carro, 12 volts. Uma pilha pequena, 1,5 volt, é constante, é sempre aquele valor. Corrente alternada, o valor está sempre mudando. Sempre zero, o valor máximo, vai e volta. Qual outra característica da corrente contínua? Corrente contínua tem polaridade. Positivo, mais e menos. Ela tem um lado mais e um lado menos. Corrente alternada não tem mais e menos. O mais e menos está sempre trocando. Então, essas duas características são as duas características principais. Corrente contínua, valor é constante e tem polaridade. Corrente alternada, não tem polaridade e não é constante. E as fontes dos aparelhos, todos os aparelhos eletrônicos, eles funcionam com corrente contínua. Todos só podem funcionar com corrente contínua. Quando a gente liga na rede elétrica, que é a corrente alternada, existe lá dentro um circuito que transforma para corrente contínua. Tá? Então, esse circuito é a válvula diodo que vai fazer. É o chamado retificador. A válvula diodo e o diodo, ele faz exatamente isso. Ele transforma a corrente alternada em corrente contínua. Tá? Então, essa é a função principal da válvula diodo, que depois veio a ser substituído pelo nosso diodozinho lá, anodo e catodo, pequenininho. Ele transforma a corrente alternada em corrente contínua, para alimentar os circuitos eletrônicos. Válvula triodo. Aí vamos agora para um segundo modelo de válvula. A válvula triodo, como o nome está dizendo, ela já possui 3 elementos. Olha bem, ela vai ter 3 elementos, ou seja, nós tínhamos a placa e o catodo, e agora ele coloca uma grade no meio deles dois, chamado grade de controle ou grade de controlo. Em Portugal, vocês chamam controlo, e no Brasil é controle. Tá? Eu até gosto de falar em português, por quê? Em português em brasileiro, porque tem muito material de eletrônica produzida no Brasil, devido até à quantidade de gente mesmo que produz muita coisa. Então, é muito comum, formando em Portugal, ter muita informação do Brasil. Vídeos, materiais de apostilas, livros. Então, é bom que vocês também conheçam o nome lá, porque fazer a correspondência. Então, como eu transito nesses dois mundos, eu gosto de trazer as duas informações. Então, mesmo em Portugal, quando precisarem de algum conteúdo que esteja em português, vocês já sabem como é que é. É grade de controlo ou grade de controle, é a mesma coisa. Tá? Agora, o que acontece? Essa grade consiste em várias espiras de fio colocada no caminho dos eletrões. Olha que fantástico agora, hein? O que eles fizeram? Eles pegaram e colocaram tipo uma bobina. A grade de controle é uma espécie de uma bobina, espiras em volta do catodo, entre o catodo e a grade, e a placa. Então, essa grade, ela não vai impedir que os eletrões vão para a placa. Ela fica aqui no meio. Os eletrões saem, passam pela grade e vão para a placa. Tá? Eu fiz aqui esse outro desenho, ele fica um pouco melhor. Está vendo aqui? O filamento aceso no meio, o catodo em volta do filamento não está encostado, ele está ali no meio esquentando. Ele emite os elétrons atravessam essa grade, que é uma bobina aqui em volta, em direção à placa, que é tudo isso aqui. Isso aqui é um desenho em 3 dimensões. Tá? Olha o símbolo dela aqui. Anodo, grade e catodo. E o filamento. É uma válvula triodo. Anodo ou placa, grade de controlo e catodo e filamento. Tá? Então, apresento a vocês a válvula amplificadora. Tá? O transistor
ele tem a mesma função dessa válvula aqui. Tá? Só o tamanho é bem reduzido. Aqui está uma válvula triodo de aquecimento direto, filamento, grade de controle e placa, e aqui filamento, catodo, grade de controle e placa. Tá? Como é que é o funcionamento? Ora, essa grade de controle, o controle, permite controlar o fluxo dos eletrões que saem do catodo em direção à placa, criando na saída uma cópia amplificada do sinal da entrada. Então, a válvula, gente, ela é um guindaste. Ela aumenta o sinal elétrico que é aplicado. É a função amplificadora. Graças a ela que nós temos os nossos amplificadores. Podemos colocar um som muito mais alto, dar um show num espaço público, numa praça, graças a isso. Ela aumenta o sinal elétrico. Tá? Por quê? Porque a grade de controle ela controla o fluxo de catodo para a placa. Tá? Então, como é que eu faço isso? Eu controlo a tensão da grade. Ela estiver mais negativa que o catodo, não circula corrente, tá? Porque os polos iguais se repelem. Menos com menos se repele, mais com menos se atrai. Então, se a grade tiver com potencial abaixo do catodo, tiver mais negativa, ela não deixa passar corrente. Tá? Então, a gente diz que a válvula está no corte. Se a grade de controle tiver mais positiva, ela ajuda a empurrar os elétrons. Então, ela aumenta a corrente. Tá? Só que chega um determinado momento em que chega no máximo de corrente, porque a grade de controle ela não pode ser mais positiva que a placa, senão os elétrons não vão para a placa, ficam na grade. Então, existe aí um mínimo de corrente que é zero, que é o corte, até um máximo de corrente que a gente chama de saturação. Nomes que a gente utiliza no transistor também. Tá? Corte, saturação, e entre um e o outro seria o controle da corrente. Está aqui. O filamento aquecido com a sua fonte própria cria uma nuvem de eletrões. A tensão na grade controla esse fluxo que vai para o anodo ou vai para a placa. O VS aqui é a tensão de saída, tá? Eu retiro aqui na placa. O meu sinal elétrico sai aqui na placa. E eu aplico um sinal aqui, uma corrente alternada na grade. E aí ele amplifica, ou seja, o meu sinal de saída é uma cópia idêntica do sinal de entrada, porém muito maior, amplificado. E na válvula, quando a gente fala muito maior, é muito maior mesmo, tá? Porque as tensões da válvula são bem altas. Não é igual o transistor. O transistor, eu preciso de mais transistores para poder ter uma amplificação. Por isso, o uso da válvula em amplificadores de potência. Porque a válvula em si ela já dá um excelente ganho. A tensão é muito mais alta. Eu trabalho com mais de 100 volts. O transistor vai ter que trabalhar com 12, às vezes até tensão menor. Então, a válvula já me dá uma potência muito boa. Tá? Aqui seria o esquema elétrico desse modelo. Uma corrente alternada na grade de controle, tá? Um resistor aqui no catodo, aí o filamento tem sua alimentação. Aqui é a alimentação da placa em relação ao catodo, aqui é o terra, é o negativo. Então, eu ligo o negativo da fonte aqui no terra, eu ligo a resistência de catodo no terra e eu ligo a resistência de placa aqui no positivo da fonte. E a minha saída eu tiro aqui da placa. Então, aqui eu tenho uma entrada, um sinal pequeno, controlando uma corrente grande, e tenho na saída uma enorme corrente, uma imensa corrente aqui de saída. Tá? Por isso, ela é amplificadora. Aqui é uma polarização típica da válvula, tá? Ou seja, temos um resistor de grade de controle aqui, tá? Entrada é aqui. Tem uma resistência de catodo, um condensador de catodo. Pode ter ou não, mas aqui é a mais completa. Então, a resistência de catodo, condensador de catodo. Resistência de placa, tá? ou resistência de anodo, o mesmo nome, placa e anodo
é a mesma coisa. E aqui é o meu mais B. Mais B é a tensão positiva da fonte. Tá? Esse mais B ele vem da bateria, porque quando eles fizeram lá no início a descoberta da válvula, eles alimentavam com baterias. Então, ele chama de mais B o positivo da bateria. E aqui é o condensador de acoplamento. É a mesma função lá do condensador do transistor. Condensador de acoplamento, ele serve para quê? Para deixar passar somente a corrente alternada e ele bloqueia essa corrente contínua daqui. Porque a amplificação ela é formada por vários estágios, ou andares. Em Portugal chama de andares, e Brasil chama de estágios. Então, tem 1, 2, 3 válvulas em sequência. Esse condensador de acoplamento ele bloqueia essa corrente contínua que alimenta essa válvula da corrente contínua da outra válvula, que vai vir aqui em seguida dessa. Tá? E esse resistor de grade linha é o resistor de grade da outra válvula, da saída lá para outra válvula. Que a amplificação se dá com vários estágios. Eu aumento uma válvula, jogo para outra, que vai aumentar mais ainda, jogo para uma terceira e assim por diante. Quanto mais válvulas tiver, maior a amplificação. A semelhança com o FET. Podemos comparar o funcionamento da válvula triodo com o funcionamento do transistor de efeito de campo. Tá? Quem já estudou o transistor de efeito de campo vai observar que a válvula é idêntica. A gente mexe no potencial da grade e esse potencial controla o fluxo. A corrente de grade ela é pequena, ela não é uma corrente grande. Ali a gente trabalha com potencial, com tensão. O FET é a mesma coisa. O FET ele trabalha com o campo, o efeito do campo. Ele não tem a corrente no gate tão grande, tá? E com isso eu tenho uma impedância de entrada muito alta, o que é muito bom também. Tá? A impedância de entrada alta significa que o meu sinal ele não vai ser perdido ali, naquela resistência de entrada. Porque a resistência baixa, eu perco um pouco do meu sinal também, né? Na própria resistência, a corrente ser muito alta. Aqui vai ser uma beleza. Então, a gente compara a válvula ao FET, tá? Quanto ao funcionamento. Claro que o transistor funciona de uma maneira diferente lá de polarizar, mas ele também amplifica. A função final é a mesma. E o FET também amplifica, a mesma função. Bom, se eu comparar a válvula ao transistor bipolar, tá? Os formandos novos não se preocupem, a gente já vai estudar isso. A base do transistor é a grade de controle, ou grade de controle. O coletor é a placa e o emissor é o catodo. A comparação dos terminais. Tá? A base é a grade de controle, o coletor é a placa e o emissor é o catodo. A mesma comparação, a mesma coisa. Tá? Se eu quisesse comparar com o FET, poderia fazer também. Tá? A base é o gate, o coletor é o dreno e o emissor é a fonte que está emitindo. A aplicação dessa válvula é como amplificadoras. Tá? Aqui, a válvula triodo ela é uma amplificadora de áudio. O áudio é uma frequência que a gente escuta. Audiofrequência ela é uma frequência baixa, ela vai ali de poucos hertz até uns 3 a 5 kHz, que a gente ouve. Ela vai até mais, vai até uns 20 kHz. A gente não ouve tanto assim, a gente ouve até 5, 6, vai um pouquinho mais. Alguns até conseguem ouvir 15 kHz, mas à medida que vai aumentando, a gente não escuta mais. Então, amplificadores de áudio é para som audível que a gente escuta, tá? Essa é a principal aplicação dela. A válvula tetrodo tem 4 elementos. Ela também é amplificadora, mas a válvula tetrodo ela veio para resolver um problema da triodo. Eu falei que a triodo ela amplifica audiofrequência, frequência baixa. Quando eu precisei usar uma válvula para uma frequência alta, a triodo me deu problema. Tá? Então, a válvula tetrodo de 4 elementos ela vem substituir a triodo para altas frequências. O que acontece? Nós chamamos a grade, que a gente coloca uma grade aí no meio, chamada de auxiliar.
tá? De blindagem ou screen. Vocês vão poder ouvir esses nomes. Grade auxiliar, grade de blindagem ou screen, dependendo do conteúdo aí que vocês forem trabalhar. Essa grade auxiliar, ela também é espiras, observa aqui nesse desenho, ó, que fica entre a grade de controlo e a placa. Então, a gente colocou uma gradezinha no meio entre a placa e a grade de controlo. Por que que a gente faz isso? Aqui, ó. Aqui são os símbolos, ó. Tá vendo aqui, ó? Filamento, catodo, a grade de controlo, a grade auxiliar e a placa. Aqui são diversos símbolos que pode encontrar aí, ó. Catodo, grade de controle e grade auxiliar. A grade auxiliar sempre está entre placa e grade de controle. Tá? Ó, grade de controle, grade auxiliar, placa. É sempre nessa ordem. Filamento, catodo, grade de controle, grade auxiliar e placa, ou anodo. O que que ela corrige? Ela corrige um efeito de capacitância. Quando a gente trabalha com alta frequência, aí estudou lá a reatância capacitiva, tá? Quem ainda não estudou ainda, os formandos que não chegaram nessa época, reatância capacitiva é uma resistência que a corrente alternada ela sofre de acordo com a frequência. Um condensador, um capacitor, que é chamado no Brasil, ou condensador, que é chamado em Portugal, ele trabalha diferente para cada tipo de frequência. Tá? Uma resistência elétrica, ela é aquela resistência e pronto. Não importa a frequência, ela vai ter uma resistência. O condensador, não. O condensador, dependendo da frequência, ele possui resistências diferentes, que é chamado reatância capacitiva. Então, o que acontece aqui? Quando eu trabalho com frequências altas, a capacitância interna da válvula, entre placa e grade de controle, dá interferência no sinal. Deu interferência. Então, quando eu venho e coloco uma grade de auxiliar entre a grade de controle e a placa, eu estou fazendo o quê? Eu estou transformando aquele condensador, grade de controle e placa, em dois condensadores em série. Porque quando eu coloco uma grade auxiliar no meio, eu divido aqueles dois ali. Então, ele virou o quê? Dois condensadores em série. Aí esse vídeo já está no YouTube, eu já publiquei. Associação de condensadores. Né? A associação de condensadores, o quê? Se eu coloco condensadores em série, ele equivale à resistência em paralelo. Ou seja, ele diminui a capacitância. Ele diminui a capacidade. Então, quando eu coloco uma grade auxiliar entre a grade de controle e a placa, eu diminuo essa interferência da capacitância interna. Isso para altas frequências. Para baixa frequência não tem problema. Para alta frequência somente. Tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Lembrando, como sabemos, capacitância em série, calculamos como resistências em paralelo, será o produto sobre a soma. Em resumo, a capacidade equivalente terá o valor menor que o menor dos dois valores. Quando colocamos aí condensadores em série, a capacitância será menor do que o menor deles. Então, se eu tinha lá uma capacitância de 10 picofarads, quando eu divido no meio, são 2 de 5. Só que 2 de 5 é menor que 5 ainda. Porque vai ser o produto sobre a soma, vai dar menos de 5. Vai ser o quê? 2,5. Então, veja bem, se eu tenho uma capacitância de 10 picofarads entre uma e outra, eu coloco uma grade no meio, eu vou ter 2 de 5. 2 de 5 em série, eu divido por 2, eu vou ter 2,5. Então, eu consegui reduzir de 10 para 2,5. Polarização. Bom, polarização dessa grade. Ora, essa grade, que é auxiliar, ela tem que ser mais positiva que a grade de controle, ela não pode ser mais negativa, e ela tem que ser menos negativa que a placa. Então, ela tem que ficar ali numa tensão intermediária, porque se ela for mais positiva que a placa, ela pega para ela. Então, ela fica menos positiva que a grade,
que a placa, e fica mais positivo que a grade de controle. Então, ela fica ali no meio termo. Aí, o que é a polarização da grade? Uma resistência que vai pegar uma tensão de mais B e jogar ali. Só que essa tensão ela é maior que a tensão da grade de controle e menor que a tensão da placa. Aí é só colocar uma resistência de valor médio, um pouco maior, para poder controlar a tensão. Quem projeta, já projeta com esse intuito. Olha bem, olha, vamos aumentar mais um elemento, válvula pentodo. O que é uma válvula pentodo? A válvula pentodo ela possui 5 elementos. Colocaremos mais uma grade, tá? Chamada de grade supressora. Ai, professor, quanta grade, hein? A válvula pentodo, então a gente coloca mais uma grade chamada de supressora. Bom, aqui eu coloco aqui uma figura de uma válvula montada, que aqui já é em 3D. Ó, temos aqui os pinos de ligação da válvula, temos uma base, aí temos o catodo aqui, temos o filamento aqui no meio do catodo, temos aqui uma grade em espiral, temos outra grade que vai ser auxiliar, outra que é a supressora, até chegar na placa externa. Tudo isso está aqui dentro, tá? Depois, quem tiver a oportunidade de quebrar uma válvula e olhar, vocês vão ver todas essas grades aqui dentro. Agora, professor, por quê? Qual foi o problema que aconteceu para colocar essa grade? Porque essa grade vem devido a algum problema, tá? Bom, ela vem para solucionar um problema que a grade auxiliar provoca. Então, olha bem, a grade auxiliar já veio para resolver o problema da capacitância para altas frequências. Então, qual é o problema agora? Quando a gente tem uma corrente elevada. Então, eu tinha uma válvula triodo para frequências baixas. Quando eu trabalho com a frequência alta, eu preciso botar a grade auxiliar. Só que aí eu também preciso de uma válvula que trabalhe com uma corrente alta para me dar potência. Quando eu tenho uma corrente alta, os eletrões se deslocam com tanta velocidade que eles se chocam na placa e vêm em direção à grade auxiliar, porque a grade auxiliar é positiva, né? Então, esse fenômeno é chamado de emissão secundária, ou seja, quando eu preciso de uma corrente elevada, os meus eletrões eles batem na placa e voltam. Não são todos, uma parte pequena, mas voltam. Isso atrapalha. É como se eu tivesse uma turba de gente indo numa direção e alguém resolvesse voltar. Ia ser horrível, né? Meia dúzia de pessoas tentando enfrentar aquele monte de pessoas indo para um lado. Então, essa grade auxiliar, por ela ser positiva, ela atrai esses eletrões que batem e voltam. Então, eu preciso colocar uma grade supressora. Como que eu resolvo o problema? Para evitar esse retorno, liga-se a grade supressora ao catodo, ficando desta forma negativo em relação à placa. Desse modo, os eletrões não serão atraídos pela grade auxiliar. Claro que essa grade supressora ela possui menos voltas, ela é uma grade menor, porque eu ligo ela lá no catodo. Se ela for uma grade com muitas espiras, ela bloquearia a corrente. Então, ela é uma grade com menos voltas, só para empurrar os eletrões que batem em volta. Então, se alguns eletrões que batem lá com muita velocidade tendem a voltar, essa grade empurra de volta. E aí eu uso essa válvula pentodo aonde? Essa válvula permite maior amplificação que as anteriores. Logo, é indicada para uso de altas frequências com potência, quando eu preciso trabalhar com altas frequências e com potência. Tá? Aqui está o símbolo dela. Ó. Filamento, catodo, grade... É sempre essa sequência. Filamento, catodo, grade de controle, grade auxiliar, grade supressora e placa. Esse material, depois eu vou colocar esse slide lá também, vocês vão ter o slide, vão rever novamente, vão estudar ele de novo, né? Aqui eu estou colocando aqui uma comparação de todas elas, ó. Desde a válvula diodo, válvula triodo, tetrodo e pentodo. A cada uma que passa, eu acrescento uma grade. Ó. Aqui acrescentou a grade de controle, grade auxiliar, grade supressora.
Agora, o que acontece, gente? Essa válvula, ela praticamente acabou com a tetrodo. Bom, como é que polariza essa válvula aqui? Aqui é um exemplo. Ó. A placa ligada a um transformador que é ligado ao mais B. Olha a alimentação de aqui nós temos aqui 50 volts a 500 volts, hein? Aqui é um transformador de saída porque é um casador de impedância. Os alto-falantes possuem uma impedância de 4 a 8 ohms. Eu não posso jogar a tensão de uma válvula direto no alto-falante, senão queimaria. Então, eu tenho aqui um transformador de saída. Esse transformador de saída transforma o sinal para o alto-falante. Então, eu entro aqui através de C1. C1 é um condensador de acoplamento, deixa passar a corrente alternada, na grade de controlo. E aqui é o resistor de grade. O sinal sai amplificado na placa, que é transferido para o alto-falante, transformando o alto-falante, transforma o sinal elétrico em som de novo, para a gente poder ouvir. Tá? E a grade supressora, internamente, ela já é ligada no catodo. Ó. A grade auxiliar é ligada numa tensão positiva qualquer aqui. Tá? Que ela não tem influência nenhuma, é só uma tensão positiva devido àquela capacitância. Aqui, gente, é uma polarização completa, como a gente vai achar nos esquemas. Ó, um condensador de acoplamento, 10 nanofarads, uma resistência de grade de controlo. Aqui, resistência e condensador de catodo. Grade auxiliar ligada aqui ao mais B por esse resistor de grade 2. E aqui a placa, resistência de placa ou de anodo, o sinal sai por aqui, por esse capacitor de 10 nanofarad, esse condensador de acoplamento. E sai o sinal aqui. Isso aqui é uma etapa amplificadora completa da válvula. Um esquema tem várias etapas dessa, mas essa é uma básica. Tá? Chamamos de polarização da válvula. Aqui eu coloco algumas imagens para quem nunca viu uma válvula. Existiam vários modelos. Essas que têm esses pinos já recebiam aqui uma tensão muito alta, por isso tinha esses pinos aqui, uma alta tensão. Tá? Tem aí vários tipos de soquete, de base. Aqui, ó. Essas aqui, então até saiu o vidro aqui mostrando por dentro como é que elas são. Ó. Placa, aqui tem os elementos ali ligados aqui nos pinos. Ó. Aqui, ó, elas vinham nessas caixinhas, elas eram vendidas aqui dentro, vinha na caixinha, e olha alguns aparelhos valvulados. Ó. Era montado num chassi de metálico, o chassi metálico com o soquete aqui e a válvula encaixada nesse soquete. Normalmente, a gente solda o soquete e a válvula é encaixada, a gente não solda direto na válvula, para a gente poder trocar ela depois. É só desencaixar e colocar outra. E estamos caminhando, então, para o final delas. O que nós temos aqui? As válvulas exodos ou epitodos. De 6 a 7 elementos. Tá? Essas válvulas aqui, elas são usadas em casos muito específicos, num sintonizador de rádio, por exemplo. Ela trabalha como um circuito oscilador. Existe lá nos aparelhos de recepção um oscilador, que vai fazer um trabalhozinho aí na sintonia dos canais. Então, tinha essas válvulas porque ela trabalhava uma grade osciladora e ela mistura duas frequências, é uma válvula específica. Tá? Então, por isso que ele possui 6 ou 7, normalmente 7 elementos. Eles têm duas grades e tem mais uma grade osciladora, tá? Chamado de grade osciladora, aqui. Tá? Bom, outro detalhe interessante, válvulas múltiplas. As válvulas múltiplas, elas eram uma espécie de integração primitiva. Tínhamos duas válvulas num corpo só. Tá? Então, eles fabricavam duas válvulas no mesmo corpo. Aqui, por exemplo, é um duplo triodo. Nós temos duas válvulas triodos no mesmo invólucro. Isso é muito comum. Já é uma integração, né? Primitiva, mas é. Então, válvula múltipla é isso. A gente coloca duas válvulas no mesmo corpo, no mesmo invólucro. Identificação nos pinos. Como que a gente identifica os pinos?
Os pinos têm duas identificações, tá? Como fazer a leitura? Fazer a leitura a partir de um guia ou do espaçamento. Tem algumas válvulas que têm um guia, observa aqui embaixo, tem um guia, e outras válvulas têm um espaço maior entre um pino e outro. Então, aqui, por exemplo, tem um espaço maior, aqui tem um guia. São dois casos que vão nos dar as referências. Bom, o que a gente faz? A gente vai olhar vista por baixo, olhando dela por baixo. Eu vou pegar ela aqui na minha frente, os pininhos aqui, ó, e vou olhar por baixo. Eu vou fazer o sentido horário, ó. Tá vendo aqui, ó? Horário. Essa vista do desenho é horário. Eu sigo os ponteiros do relógio. Então, eu pego o pino e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O maior espaçamento está aqui. Então, eu começo sentido horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, por exemplo, o que diz aqui? Ó? Essa primeira válvula. O pino 2 e o pino 7 é o filamento. Olha o símbolo do filamento aqui. Ó. O pino 8 é o catodo. Ó, o pino 8 é o catodo que está ligado na grade supressora. O pino 5 é a grade de controle. Aqui, ó. Pino 5 é a grade de controle. O pino 4 é a grade auxiliar e o pino 3 é a placa. Lá no esquema, ele vai marcar exatamente assim. Ele vai marcar aqui, o que é lá? Placa, pino 3, tá? Grade de controle, o pino 5. Então, você já sabe que no pino 5 vai ser ligado os componentes da grade de controle. Aqui, por exemplo, aqui é uma válvula única. Aqui é uma válvula dupla. Ó. A placa dessa válvula é 1, a placa dessa outra válvula é o 6. A grade de controle é o 2, a grade de controle aqui é o 7. O catodo dessa aqui é o pino 3, o catodo é o pino 8. O filamento é o pino 4 e 5. Então, olha que interessante, né? Então, não precisa decorar nada disso. Depois que vocês acharem interessante, reveja novamente. Quem for um dia trabalhar com isso, ou quem trabalha, dá uma revisão para ajudar aí a fazer a manutenção. Quem tem lá o seu aparelho de valvulado para mexer, consulta aqui para se guiar. Tá? Identificação dos pinos. Aqui está o símbolo. Aqui é uma válvula, um esquema de uma válvula dupla, duplo triodo, são 3 elementos, catodo, grade de controle e placa, e aqui é o símbolo dela. Ó, vista por baixo, sentido horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, o 9 aqui, ó, 4 e 5 é filamento. Ó, e ele junta, para economizar, ele liga um filamento junto. O pino 9 é a junção dos 2 filamentos, porque um filamento é de uma válvula, o outro filamento é da outra. Então, do 9 para o 4 é um filamento, do 9 para o 5 é outro filamento. Tá? O 2 é grade de controle de uma, o 7 é grade de controle do outro, e assim por diante. Isso aqui é um databook de uma válvula. Isso tem disponível hoje, a gente tem internet. Se alguém for mexer e quer saber, conhecer uma válvula, pega o código dela, vai na internet, coloca o código. Ele vai mostrar isso aqui. Ele vai mostrar os pinos, o que ela é, os tamanhos, as tensões de trabalho, tensão de filamento. Aqui, por exemplo, a tensão de filamento é 6,3 volts. Normalmente, essa tensão ela é padrão, 6, pode ser outra, mas a maioria é 6,3. Tá? E assim por diante. Tem aqui as características da válvula, igual a gente tem no transistor. Então, quando quiser conhecer uma válvula, tem lá uma válvula, vai na internet, pega o código que está marcado aqui no corpo, que está escrito, e vai lá, ele vai te dar a informação do que ela é. Ligação do filamento. Podem ser ligadas em série ou paralelo. A tensão típica de 6,3 volts. Mas podem ser outros valores, tá? Como 12 volts. Tem válvula que é 12 volts. E pode ser outro valor qualquer, vai depender do fabricante. Só tem um detalhe aqui, ó. Se a ligação for em série e uma válvula queimar, ela apaga todas elas. Tá? A ligação em série, se uma válvula queima,
ela apaga tudo. Tá? Se for em paralelo, só vai apagar aquela válvula que tiver defeito. Então, eu tenho que ver pelo esquema se eu tenho uma válvula ligada em série ou se eles são ligados em paralelo. Se for ligado em série e queimar um filamento, apaga tudo. Aí nós temos que medir cada válvula, o filamento de cada válvula. O filamento é um fio, pega o ohmímetro na posição vezes 1 e sai medindo os pinos do filamento. Aquele que tiver aberto, que não der 0 ohms, é que está aberto, é o filamento que está com defeito. Em paralelo, você vai poder ver visualmente. Você liga o aparelho, você vê tudo iluminado, aquela que não tiver iluminada está queimada. Mais fácil, né? Bom, finalmente chegamos no aparelho superheteródino. Aparelho superheteródino. O que é o aparelho superheteródino? Ele é são os primeiros rádios. Tá? É a mistura de frequência, ou heteródino, para converter um sinal recebido numa frequência intermediária. Cada emissora de TV ou rádio possui uma frequência de portadora. Ela joga essa frequência no ar. Cada uma delas tem um transmissor e ela coloca no ar. Nós pegamos a nossa antena, isso muito antigamente, hoje nem tanto, podemos também fazer, mas hoje a gente tem outros meios, mas, enfim, o que ele faz? Ele recebe todas as emissoras de uma vez só. A sua antena em cima, ela recebe todas as emissoras, todas as rádios, todas as emissoras. Como que eu vou escolher uma? Eu escolho uma aqui, ó, amplificador de RF. Esse amplificador de RF é portadora, ele seleciona uma estação, somente uma, mas uma dentre várias. Como que eu vou trabalhar aqui mais à frente para separar a portadora do meu sinal? Essa portadora possui uma informação, que é o som, é a música, é a voz, é a imagem, é o sinal do computador, são os dados. Como que eu vou saber a frequência que eu sintonizo aqui? Na verdade, o rádio não sabe. O que o rádio faz? Ou a TV faz? Ela pega essa frequência de sintonia e gera uma frequência no oscilador local. Oscilador é um circuito que gera uma frequência. Então, o oscilador gera uma frequência, esse oscilador está trabalhando junto com o amplificador de RF. De maneira que eu misturo esses dois e nessa mistura eu tenho sempre o mesmo número. Por exemplo, imagina que a minha emissora é 100. O oscilador, por exemplo, gera 50. 100 menos 50, 50. Eu obtive 50. Ah, mas agora, professor, a minha rádio vai para 90. O meu oscilador vai para 40. 90 menos 40, 50. Ah, 50 de novo. Ah, mas a minha rádio agora é 120. 120. Aí o meu oscilador subiu para 120, meu oscilador sobe para 70. 120 menos 70, 50. Então, esse oscilador trabalha em conjunto com esse amplificador, de modo que, quando eu misturo os dois, eu tenho sempre 50, que chamamos isso de frequência intermediária. Por isso, é rádio heteródino. Ele transforma qualquer frequência que seja que entra aqui numa frequência padrão, chamada de frequência intermediária. Tá? Aí, o que acontece? Essa frequência intermediária vai ser amplificada, vai ser trabalhada, o detetor transforma esse sinal com portadora, ele joga a portadora fora e recupera o som, o áudio, a imagem. Essa imagem é jogada no circuito de amplificação de áudio, aqui no caso o áudio, porque é um rádio. Se fosse uma TV, teríamos um lado rádio, o áudio, que seria igual ao rádio, e teríamos o outro lado a imagem. A imagem e a cor, para fazer o colorido. Aqui, como é só um rádio, eu separei no detetor a portadora, que eu já sei qual é, já é padrão, eu jogo fora, recupero a informação, amplifico
e o alto-falante transforma novamente. Veja que a minha fonte aqui é o microfone. O que esse microfone faz? Transforma o meu som em corrente elétrica. A corrente elétrica vai pelo fio, vai aqui transmitir para todo mundo, entrou na net. Quando chega lá na antena ou aqui no seu portátil, no seu computador, no seu tablet, no smartphone, ele transforma novamente em som e o alto-falante faz o contrário do microfone, transforma sinal elétrico em som de novo para a gente poder ouvir. Ou o som do fone, ou o som do alto-falante. Agora eu vou, então, fazer a análise do esquema. Eu vou depois voltar nele, eu vou adiantar aqui para terminar o slide e vou abrir numa tela maior para poder enxergar aqui melhor esse esquema. Aí, só para finalizar esse conteúdo teórico, eu pergunto o seguinte: a válvula já acabou. Se eu estou afirmando, a válvula já acabou. Não tem nada. Aí eu vou pegar, eu peguei esse aparelho aqui, valvulado, é um Fender Bassman 5F6A. Aí eu fui pesquisar, eu tô com o esquema dele, né? Eu peguei o esquema para a gente estudar, para ele consertar. Ó, a figura é essa caixa aqui, é uma caixa amplificada usada para baixo, para som, para ligar o baixo. Olha o tamanho dos alto-falantes, são 4 alto-falantes. Essa aqui é a placa dele, é o chassi, os botõezinhos aqui em cima, tá? As válvulas penduradas aqui de cabeça para baixo. Aqui, ó. Olha que bonito aqui, ó. As válvulas, aqui os circuitos ligados, 4 alto-falantes enormes aqui. Aí eu fui olhar o preço dessa caixinha. Aqui. Olha o preço dessa bichinha aqui, ó. R$ 41.984. Sairia hoje €6.500. Tá? Essa aqui é usada, tá? Ela é seminova. Olha bem, uma caixa seminova, € 6.500. Isso só o valor da caixa. Mas essa aqui ainda não é a mais barata. Olha essa outra aqui que eu achei, ó. Vou até dar um zoom aqui, ó. R$ 105.000, ou seja, €16.000. Também de lá dos Estados Unidos. Essa caixa aqui, ó, usada, seminovo, vendida a €16.000. Então, se você tem aqui um público que paga €16.000 numa caixa dessa, quanto é a manutenção dessa caixa? Hoje é dia 27 de novembro. Tá? E aqui embaixo, esse kit aqui de 1.393 é o kit para montar essa caixa. Não é a caixa com os alto-falantes, só o circuito, os componentes da caixa, as válvulas, as resistências, os condensadores. Ele vende também esse kit para montar. Você vê, ainda hoje vem de novo. Então, eu pergunto, será que acabou? Tá? Aí eu fui entrar no site da fabricante dessa caixa, da Fender. Aqui, ó. Olha a caixa nova. Eu estou aqui entrando agora, tá? Eu fiz o link aqui, eu tô lá no site agora. Aqui, R$ 18.900. Daria em torno de €3.000. 3 vezes 6, 18. Dá mais ou menos em torno de €3.000. Essa caixa nova, comprada lá nos Estados Unidos, direto aqui da Fender. Acabou? Alguém está comprando isso, cara. Se a Fender está vendendo essa caixa agora lá, nova, nessa faixa de preço de €3.000, alguém compra. E porque deve ser muito bom, tá? Isso deve ter muita. Aqui, ó, 50 watts, 4 alto-falantes de 10 polegadas, painel cromado, tá vendo? Ó, tela vintage, 2 carnais, 2 válvulas de potência, pré, tá? 127 volts. Porque Estados Unidos é 127 volts, né? Aí teria que ainda botar um transformador, se fosse usar em Portugal, que é 220. Tá? Então, gente, eu estou acessando esse site agora, tá? Eu botei o link aqui justamente de propósito, para ver que existe mercado novo de válvula, tá? Ó, aqui eu coloquei o link, vocês vão ver lá, o super heterodino. Tá? Aqui nós temos uma epitodo, a válvula epitodo, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Temos aqui 7 elementos.
Aqui é a sintonia. Esse aqui é o secundário de um transformador, o primário está lá ligado na antena, o primário está ligado na antena aqui, o sinal vem aqui e entra por esse transformador. Esses dois aqui são condensadores variáveis, ou seja, condensador ou capacitor variável. Eu já tenho um vídeo na internet agora, essa semana eu já coloquei falando sobre eles. Tem a foto deles, tem lá o símbolo, tem tudo. Observe esse tracejado aqui, ó. Significa o quê? Aqui é um circuito sintonizado. Uma bobina em paralelo com o condensador. Uma bobina em paralelo com o condensador, ele sintoniza uma frequência, ele prende uma frequência aqui. Então, quando eu mudo a capacidade desse condensador, eu estou mudando a frequência que está aprisionada aqui entre ele e esse secundário. É assim que eu sintonizo uma rádio AM ou FM. Eu aprisiono a frequência aqui. Ao mesmo tempo que esse condensador está aqui, ele está aqui também. Então, dois, no mesmo eixo. Quando eu mudo a capacitância aqui, eu mudo a capacitância aqui. Aqui é o oscilador. Tá? É aquela jogada que eu falei com vocês. Quando eu sintonizo uma frequência aqui, o oscilador sintoniza uma lá, que a diferença vai ser constante. Vai ser sempre uma determinada frequência. Então, quando eu sintonizo uma emissora aqui, eu jogo na grade de controle pino 7. Aqui, ó, pino 7, grade de controle. O oscilador, tem aqui o transformador do oscilador, tem o condensador do oscilador, prende uma frequência e joga aqui, ó. Tá? Cadê? Joga aqui, ó, pino 1. Esse lado aqui está no pino 2, que é o catodo. O catodo com a grade supressora. Então, o catodo aqui não é entrada, o catodo aqui só é alimentação, vem para o chassi aqui para o terra. Então, a frequência presa no secundário, ela vem através do acoplamento e joga nessa grade 1. Essa grade 1 é grade osciladora. Então, eu entro aqui na grade de controle com a sintonia do canal e entro no pino 1 com a frequência do oscilador. Essa válvula também é chamada de misturadora. Então, ela amplifica e mistura as duas frequências. Nisso que ela amplifica e mistura, a diferença dela sai aqui na placa pino 5. É aquela que eu falei para vocês. Sintonizei 100, gerou 50, 100 menos 50, 50. Mudei para 110, o oscilador muda para 60, 110 menos 60, 50. Então, no pino 5 sai 50. Claro que a frequência de FI de AM é 455 kHz. Tá? Essa frequência aqui de FI de AM, antigamente, é 455 kHz. A de FM é 10,7 MHz. Então, sai a FI aqui no pino 5, 455 kHz. Esse T2 é o que a gente chama de transformador de FI, ou seja, só vai passar essa frequência, só vai passar 455 kHz. Então, todos esses componentes são fabricados para passar essa frequência. Entrega na grade de controle dessa pentodo, ó, amplificador de FI, amplificador de frequência intermediária. Essa válvula vai amplificar quem? 455 kHz, que é a nossa frequência de FI. Entra na grade de controle pino 1, sai aqui pelo pino 5, passa pelo segundo transformador de FI. Aqui é o T3, com os condensadores em paralelo, só deixa passar 455. Isso aqui é para quê? Para eliminar qualquer outra frequência. Aí a gente joga aqui, ó. Essa válvula aqui, ela é uma válvula dupla. Ela é uma válvula diodo, detetor de diodo, e é uma válvula amplificador de áudio. Por quê? Quem joga a portadora fora é o diodo. A válvula diodo, que é esse pino 6 aqui, ó. Pino 6 com pino 2, ó. É uma placa com catodo. É uma válvula diodo. E pino 5, ó, também é outro diodo aqui. Então, esse pino 6 aqui com pino 2,
ele faz o papel do diodo detetor, ou seja, ele joga a frequência de portadora fora e só vai passar aqui, só vai sair na placa o meu sinal de áudio. No pino 7, eu não tenho mais aquela frequência de 455 kHz. Ela morre aqui. Ó. Aqui chega a portadora com o meu sinal de áudio. Aqui nesse circuito aqui, esses condensadores eliminam essa portadora e aqui ainda tem o controle de volume que vai determinar a amplificação dessa válvula. No pino 7 eu só tenho áudio. No pino 7 eu só tenho som. O som lá que está sendo transmitido. Passa por esse acoplamento, esse condensador de acoplamento, e entra na grade de controle da amplificadora de potência. Essa daqui é que vai sair pelo pino 7 e colocar o meu sinal no transformador de saída e o alto-falante transforma em som de novo. Agora, aqui embaixo está a fonte de alimentação, que eu falei com vocês. Ó. Esse receptor ele liga todas as 4 válvulas, 1, 2, 3 e 4, ó, em série. Significa se um filamento aqui abrir, abre todas. Apaga todas, tá vendo? Ó? Vem aqui por esse fio, passa pela retificadora, passa por essas aqui e vem para cá para a chave liga e desliga. Se uma válvula dessa queima, queima tudo. O rádio para todo. Todo ele vai se desligar. Essa válvula aqui é a válvula retificadora. Ela que transforma a corrente alternada da rede, essa tensão da rede entra, tá? E ela transforma aqui essa corrente alternada em corrente contínua. Aqui temos um capacitorzinho, um condensador e um condensador de filtro aqui. Ó. Esse ponto aqui já é mais B, já é uma tensão positiva. Tá? Aqui retifica esse condensador filtro e aqui alimenta positivo. Alimenta essa placa e por essa linha aqui alimenta todas as outras placas e todas as outras grades.